aquilo que está dentro do coração ainda, ele é capaz, porque quando nós pronunciamos, sai a palavra. Existe um versículo que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Mas agora, quando nós não pronunciamos, ainda está lá dentro do coração. É impossível alguém saber. Mas esse Deus que nós vamos ver a forma que ele agiu com esse jovem, esse Deus, ele é capaz de saber o que está dentro do coração do homem antes dele pronunciar, antes dele expor a palavra. Esse Deus que nós estamos servindo, ele é capaz de detectar, de saber o que passa no coração. E também na mente, não só o coração, mas o texto áureo, né, o texto de ouro, justamente dessa lição, ele vem trazendo a grandeza desse Deus, dizendo que ele é capaz de sondar a mente do homem. Aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, esse Deus é capaz de saber os nossos pensamentos. Por isso nós demos toda a reverência a esse Deus, que nós estamos diante da presença dele nesta manhã, para aprendermos a palavra do Senhor. E vamos saber que ele é um Deus que tem todo o poder e conhece todas as coisas. Então esse dessas três que aparecem, personagens, é o nosso Deus, um justo juiz. E agora também vai aparecer esse jovem, esse monarca por nome Acasias. Quem era Acasias? Acasias era filho de quem? Quem deu uma estudada na lição e viu aí as irmãs? Quem era Acasias? Acasias era filho de quem? As irmãs? Os irmãos podem ajudar as irmãs? De quem que era? Quem que era seu pai e sua mãe? Os irmãos aí podem ajudar, para nós começar a participar e ficar bem tranquilo? Quem que era o pai e a mãe de Acasias? Acabe e Jezabel. Dois respondeu justamente isso, irmãos. Então aí, esse jovem subiu ao trono muito novo, com 22 anos de idade. Ele reinou por pouco tempo ele reinou, 2 anos apenas, entendeu? E aí nós vamos ver esse jovem, o contexto tudo vai falar a respeito desse jovem, a sua atitude, a forma que ele procedeu diante de uma situação que ele poderia proceder diferente, mas infelizmente não foi essa forma que ele procedeu e acabou tendo um final muito triste, né? Então são esses personagens: um justo juiz, um jovem monarca com 22 anos de idade, e também um profeta muito conhecido por nome de Elias, né? Então são esses três personagens que eu quero que os irmãos guardem na sua mente, amém? A verdade prática, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Nós vemos a forma desse profeta, que ele poderia muito bem dizer: mas eu não vou falar, levar essa mensagem. Para quem que eu estou levando? Não, é para falar com o rei, é a maior autoridade daquele lugar. Mas aqui na verdade prática, nós vamos ver que aquele que é chamado, aquele que é escolhido para fazer, independente se Deus mandar ele falar, ele precisa falar. Não pode escolher, dizer: não, eu falo para aquele, mas para aquele outro eu não falo. Não, Elias era um profeta que o que Deus mandava falar, ele falava, amém? A introdução diz: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto do que, irmãos? Da sua morte. Acasias caiu por uma janela. Quando nós olhamos, irmãos, os irmãos, para conhecer e saber dessa história,
nós vemos aqui esse jovem que tinha toda a possibilidade de fazer diferente do seu pai. Tinha toda a possibilidade de fazer diferente. Ele já tinha contemplado muitas situações. Mas aqui nós vemos esse jovem sendo Deus aplicando um juízo sobre a vida desse jovem. E quando se encontra uma pessoa que vai, vamos dizer assim, bater de frente com Deus, para Deus trazer a sua justiça, não depende de lugar. Veja que esse moço, ele estava no segundo andar do seu palácio. Poderia estar seguro, não estava numa guerra, estava no seu palácio. De repente ele caiu, de repente foi cometido por uma enfermidade. E aí, o que acontece? Ele agora toma uma decisão ao estar os dias se passando. Ele estava naquela cama. Ele agora decide consultar a Baal Zebul. Esse Baal, irmãos, não é o mesmo Baal que Acabe servia. Diz que é um outro, tá? Não é o mesmo Baal que tinha os profetas lá. E esse Baal é um outro Baal que era conhecido como o deus das moscas, os deus dos insetos. Era um deus de Ecrom, onde Ecrom adorava ele. E diz a história que ele tinha como se fosse assim, como se fosse um profeta também, dom de profecia, que ele dizia a vida das pessoas. E aí nós vemos o rei Acasias tomando essa decisão diante daquela situação, daquela enfermidade, ali na sua cama. Ele convida alguns dos seus servos e pede para que eles vão até Ecrom, 70 quilômetros da onde ele estava, e pede para eles ir consultar e saber se ele ia levantar daquela cama, se ele ia ter a cura ou não. Ele queria alguma resposta. E isso, irmãos, essa decisão desse jovem foi uma afronta a Deus. Foi uma afronta muito grande. Sabe por quê? Porque Acasias, ele conhecia muito bem o Deus de Israel. Acasias conhecia muito bem o Deus de Israel. Ele já tinha contemplado os feitos que o Deus de Israel já tinha feito. Como se diz, se ele estava com 22 anos, pastor, diz que se passava 10 anos. Já tinha se passado 10 anos quando houve aquele acontecimento, quando Elias chamou os profetas lá no Monte Carmelo, e lá desafiou todo o povo, fez aquele desafio e terminou matando os 850 profetas. Então, quer dizer, se ele estava com 22, aproximadamente estaria com uns 10, 12 anos. Então ele contemplou essa situação, mesmo jovem, mas ele viu. E mesmo se não lembrasse, com certeza a sua mãe contou-lhe a história que tinha acontecido. O seu pai também contou o que tinha acontecido. Portanto, os irmãos vão ver que ele conhecia tanto, que ele só perguntou o traje do homem, como é que ele estava vestido. Só perguntou, aí quando eles disseram, ele já disse, é ele. Então assim, ele sabia, ele conhecia o Deus de Israel, o que Deus de Israel já tinha feito quando as pessoas entravam por um outro caminho, para o caminho da idolatria. Então aí, meus amados, quando nós vemos, ele tomando essa decisão foi uma afronta a Deus. Deus não se agradou. E quando agora esses mensageiros saem em direção a Ecrom, de repente surgem do nada, no meio da estrada, um homem. E esse homem diz uma mensagem o seguinte, ordena a eles, olha, voltem para trás. Agora os irmãos imaginam a situação, a situação daqueles homens, daqueles mensageiros. Uma palavra de um rei não pode voltar atrás.
A ordem era do rei para que eles fossem falar lá com Deus Baal. E agora um homem surge e ordena que eles voltem. E aí o que acontece? Que situação é essa? Mas eles voltaram, chegando ao rei, disse: olha, nós encontramos um homem, e ele disse o seguinte, que essa enfermidade, desta cama, o senhor não vai levantar, e o senhor vai morrer. E aí, irmãos, quando eles disseram: mas quem é esse homem? Qual que era o traje desse homem? Qual que era o traje desse homem? Olha, ele anda com um negócio amarrado na cintura, um outro negócio amarrado pelo meio do peito. Aí ele já disse, quem que ele disse? É Elias, o tisbita. É Elias. Irmãos, nesse momento, como eu disse, se ele já conhecia Elias, ele conhecia o Deus, pastor, ele conhecia o Deus de Israel. Ademir, ele estava tendo ali a oportunidade, sabendo que aquele homem tinha encontrado, já tinha dado a sentença para ele. Ele poderia muito bem, ele estava tendo a oportunidade de se arrepender, dizer: nossa, eu vou morrer, esse homem eu conheço ele. Ele não deveria ter mandado nenhum outro mensageiro. Ele poderia, ele mesmo pessoalmente, quem sabe ele teria a chance de dizer: não, eu vou lá pessoalmente e vou dizer como Elias, porque eu sei, eu conheço o Deus de Elias, alguma coisa não vai dar certo, eu vou lá pessoalmente. Ele teve a chance de se arrepender, como fez Ezequias quando recebeu a sentença de morte. Ezequias se humilhou e Deus inverteu aquela situação, mas ele não abraçou esta oportunidade. Ele poderia ter abraçado essa oportunidade diante daquela situação, e ao invés de enviar outras pessoas para encontrar com o profeta Elias, ele fosse pessoalmente, dobrasse o seu joelho, se humilhasse, dizer: olha, fale com esse teu Deus, eu conheço ele, para que ele possa poupar a minha vida. Mas infelizmente, irmãos, ele deixou passar essa oportunidade. A oportunidade de dobrar diante de um Deus e pedir perdão, pedir misericórdia. Então existe oportunidade na nossa vida que nós não podemos perder. Existe oportunidade única que nós devemos abraçar. Ele teve a oportunidade de dobrar o joelho e pedir misericórdia, pedir perdão, mas infelizmente ele não quis, deixou passar esta oportunidade. E ao deixar passar, ele ainda toma uma decisão. Qual que foi a decisão dele? Ele agora envia 50, pega um capitão, um oficial, e mais 50 soldados. E esses 50 soldados, com esse capitão, vai com uma ordem. A ordem era para prender Elias. Traga ele aqui, eu quero ver ele aqui na minha frente. E eles chegaram. Os irmãos lembram como é que foi que eles chegaram? Os primeiros 50 soldados, como é que eles chegaram diante de Elias? Os irmãos aqui, lembra? Eu não consegui ouvir. Pega lá o microfone. Ele humilhou, o senhor falou, né? Tá, vamos lá então por parte para os irmãos lembrarem. Foram 3 equipes de soldados que foram. O primeiro soldados, na verdade na leitura em classe aparece somente isso que o senhor falou, mas está nesse intervalo aí. Mas a primeira classe, os 50 soldados mais o oficial, eles foram, já chegaram: olha, desce que o rei quer falar com o senhor, desce. E naquele momento que eles disseram já, com esse tom, chegaram dizendo homem de Deus, mas sabe aquela palavra de boca para fora, que realmente não estava assim dizendo, realmente é um homem de Deus. Disse: homem de Deus, desce, porque o rei quer falar. Nós viemos aqui, como dizendo assim, em outras palavras, nós viemos aqui te buscar, é para o senhor descer agora.
Aí o profeta Elias disse, o que foi que ele disse? Jonas, você lembra? Quem disse? Quem que lembra? O que ele disse? Quem que lembra aí? Os irmãos aí atrás. Muito bem, Baldemir. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. E realmente ele era homem de Deus, que realmente aconteceu. Foi consumido no fogo os 50, mais o capitão. Mais uma oportunidade para o monarca se arrepender. Mas não foi. Voltou novamente. Eu não sei quem que voltou, mas certamente não voltaram. Eu não sei quem que levou a mensagem, mas ele enviou mais 50. E agora, esse outro oficial, capitão, disse as mesmas palavras, dizendo: homem de Deus, desce depressa, porque o rei quer falar contigo, nós viemos te buscar. E novamente ele disse: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo e consuma vocês todos. E novamente aconteceu. Aí nós vamos ficar, mas meu Deus, por que tudo isso aconteceu? Quantas pessoas já morreu? Já vai para 102 pessoas, se era 50, mais os 2 oficiais, 102 pessoas já tinham morrido rapidamente. Mas aí nós vamos ver, é maldade de Deus ou é justiça de Deus? Nós vamos ver mais na frente. Então aí, o que nós vamos ver? Agora, mais esse pessoal morto, e agora volta novamente o terceiro comandado. Agora é o que está na leitura bíblica em Creasse, o que o irmão Aníbal falou, o terceiro envio. Agora esse homem foi diferente ao chegar diante do rei, do profeta Elias. Sebastião, você lembra como que foi que ele chegou agora, Sebastião? Como que foi agora nessa terceira, como que agora ele chegou diante do Elias? Quem que pode falar alguma coisa aí? Você lembra? A terceira vez agora chegou, ele enviou e ele foi encontrar, e ele encontrou com Elias. E ao encontrar, eles disse o quê? Quem que pode falar aqui? Ou as irmãs, vamos participar? Diga aí. Moisés, você lembra? O terceiro classe, o capitão e os oficiais. Está na leitura bíblica em Creasse. Ele chegou agora, mas chegou diferente dos outros, que os outros só chegou e disse: desce depressa. E como que foi, Moisés, se lembra? Olha aí, ele chegou diferente dos outros. Ele chegou, ele já sabia de quem que ele estava à frente. Ele dobrou o seu joelho, se humilhou. Ele dobrou o seu joelho e pediu misericórdia. Ele pediu compaixão pela vida dele, viu, Demir? Pediu compaixão pela vida dele e pediu compaixão pela vida dos 50. Como que dizendo: olha, por favor, não mata nós não queremos, nós viemos aqui em paz. Homem de Deus, mas aquele homem de Deus, ele estava falando com sinceridade. Ele sabia que ele estava diante daquele homem cheio da graça de Deus, que realmente tinha Deus na sua vida. E aquela forma dele agir, dobrando os seus joelhos, se humilhando, ele salvou a sua vida, salvou a vida dos 50, e ele também recebeu o privilégio de, o Senhor Deus aparece e diz: Elias, desce agora e vai lá e fala com Acasias. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? O que nós podemos estar aprendendo com essa atitude desse capitão? Que nada, irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, irmão Aníbal, não existe nada que não se possa ser mudado. Quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, não existe porta que não abre. Quando nós dobramos o nosso joelho diante de Deus, não existe barreira que não cai por terra. Quando nós dobramos os nossos joelhos, não existe porta que não se abre. Então nós podemos aprender com esse capitão, diante daquela situação,
ele falou: eu vou achar o segredo, eu vou me humilhar, eu vou dobrar os meus joelhos. Me responda se os outros tivessem feito aquilo também. O que as irmãs dizem? Se os outros tivessem feito da mesma forma, o que teria acontecido? Os outros não fizeram dessa forma. Mas agora, e nós não vemos na Bíblia, irmão Ademilson, que o rei mandou ele fazer aquilo. Entendeu? Não tem. Viu, irmão Senir? Não, só de olhar, só não vai ver a Bíblia dizendo assim: olha, que Acasias, você vai lá agora, faz diferente. Mas sabe qual que era? Aqueles capitão com certeza sabia quem era o Deus de Israel. Ele conhecia, irmão Arnaldo, perfeitamente. E aí, o que ele disse? Eu vou me humilhar. O rei não mandou, mas ele sabia. Ele sabia o caminho da vitória. Ele sabia o caminho para salvar a sua vida. Então ele se humilha no pé do Senhor. Se humilha no pé do profeta, dizendo: tenha misericórdia de nós não queremos morrer. Então isso, irmãos, irmão Demir quer falar. Então isso é importante, irmãos, nós sabemos o segredo da nossa vitória. Qual é o segredo da nossa vitória? Joelho no chão. É nos humilhar diante da presença do Senhor que a vitória vem. Pode falar, irmão Demir. Eu sempre tive curiosidade em observar essa questão de salvação. Já que você está falando da salvação dos soldados aí, né? Aí eu vejo hoje, ninguém será salvo por mérito, você entendeu? É a misericórdia de Deus realmente que vai prevalecer. Eu olho lá pela a morte de Jesus na cruz, os dois ladrões, né? Eu vejo a questão do publicano e o fariseu, e agora mais essa referência, né, do soldado. Por que eles foram poupados? Justamente porque eles se humilharam, né, e a misericórdia de Deus os alcançou, né? Amém. Então, irmãos, é isso daí, irmãos. Quando nós nos humilhamos, a vitória está aí. Acreditava que esse Baal-zebu era um deus que tinha o dom de profecia. Por isso Acasias enviou o mensageiro a Eclon para saber se viveria ou não. Após sua queda, consequentemente enfermidade, essa atitude de Acasias evidencia a descrença e o desrespeito do rei pelo Deus de Israel. Aí nós vemos um homem cego espiritualmente. A tolice de uma pessoa quando está fora da direção de Deus. E o maior perigo, irmãos, é a cegueira espiritual. Ele poderia enxergar, assim como aquele oficial, mas ele não conseguiu enxergar o perigo. Ele não conseguiu enxergar essa questão que ele foi, olha. Então, irmãos, a cegueira e a tolice das certas pessoas fazem buscar alternativa para servirem a Deus. Só existe um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que responde às nossas dúvidas, incerteza e anseios. Irmãos, ele estava cego espiritualmente. Se ele conseguisse enxergar, ele não teria feito aquilo. É como se fosse a questão de nós pecar. Se nós medisse a consequência do pecado, nós não faríamos isso. Você quer falar? O irmão pode dar uma sugestão, mano? Sobre o capitão aqui, o terceiro capitão, né? Um comentário e uma observação que eu faço é que esse capitão ele chega com a mesma ordem, né? Buscar Elias. Mas quando ele chega, eu imagino que ele vê os restos mortais, as cinzas dos outros que chegaram ali naquela arrogância, naquela falta de temor. E eu imagino que passou pela cabeça dele: se eu agir dessa forma também, eu também vou ser morto. Aqui vai estar os meus restos mortais aqui. E a gente tira uma aplicação na nossa vida espiritual, né? Que muitas vezes aqui a gente tem dois contrastes, tanto do homem de Deus, Elias está no centro da vontade de Deus, e esse rei Acasias, ele está fora da direção de Deus, está com o coração duro. Mas sobre esse capitão, ele chega e se humilha, né? É o que a gente chega aqui. Onde é que está a nossa vitória como servos de Deus? É na nossa humilhação.
é quando a gente reconhece, é quando a gente se quebranta e vem buscando as misericórdias de Deus. A aplicação pessoal na minha e na nossa vida está aqui, a nossa vitória, né? Quando qualquer um de nós, independente de títulos, né, de ministério ou o que for, porque é comum a gente encontrar alguém, muitas vezes no nosso meio, bate no peito que Deus me usa, que eu faço isso e isso, né? De forma alguma, né? Não é por aí a nossa vitória. Daqui a pouco a gente vê a derrota da pessoa, né? Pessoa que anda na soberba, a pessoa que anda na altivez, ela não tem vitória, né? Ela não recebe o favor de Deus. Mas esse terceiro capitão poupou a vida dele, poupou a vida dos 50, conseguiu cumprir a ordem do rei, pedindo ali, né, com jeito, reconhecendo a autoridade do homem de Deus também, né? Chegou temendo. Amém? Então, eu gosto sempre de fazer essa aplicação para que a gente também possa aplicar na nossa vida, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, irmãos, muito bem a explicação do nosso amado. Como nós estamos falando sobre a cegueira de um homem quando perde a noção do perigo. Os irmãos acham, se Davi tivesse medido a consequência, ele teria pecado? O que os irmãos me dizem? Se Davi tivesse medido a consequência daquele adultério, se ele tivesse conseguido enxergar toda a consequência que viria sobre a sua vida, ele teria caído com Betseba? Se nós medíssemos a consequência de qualquer um erro, nós não pecaríamos, amado, não pecaríamos. Às vezes nós caminhamos para o caminho do pecado porque não pensamos na consequência. Quando você pensa na consequência, diz, não, melhor eu dar um passo atrás, porque a consequência será muito grande para a minha vida, para a minha família, para a minha vida espiritual. Então o maior perigo, quando a pessoa está cego espiritual, ele não consegue ver as consequências que virão após a conclusão daquele pecado. Se o rei Davi soubesse da consequência que ele teria após o adultério com aquela mulher, ele não teria feito. Porque eu não sei se os irmãos já, mas uma hora se você ainda não leu toda a consequência que veio sobre Davi devido àquele adultério, irmãos. E era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus tinha escolhido. Era um homem que Deus se agradou e fez tudo por ele. Mas a Bíblia, nós sabemos assim, Deus, está escrito, Deus perdoa pecado, não é verdade? Deus perdoa os nossos pecados. Mas as consequências, os irmãos já viram na Bíblia que Deus perdoa as consequências de alguém? Não. Ele perdoa o nosso pecado, viu, jovem? Mas as consequências vêm. Ah, Deus perdoou Davi? Perdoou, irmão, perdoou. Eu tenho convicção que Deus perdoou Davi. Portanto, até daquela mulher depois teve Salomão, né, que é filho dela. Mas as consequências foi inevitável. As consequências foi muito grande. Uma hora que você puder ler toda essa história, você vai ver, olha, irmão matando irmão. Olha, cada situação, filho, entendendo? Falou, olha, você fez isso aí escondida, você ficou com essa mulher escondido aí, mas Natã falando para Davi, mas olha, eles vão ficar com as suas mulheres ao vivo, todo mundo vai ver, a consequência, entendendo? Vai ser, por se você ter matado o jovem, a espada nunca mais vai apartar de dentro da sua casa. Os irmãos vão ver o tanto de morte, de coisas acontecendo na vida dos filhos deles. Então a consequência foi muito grande. Então o que eu digo, se nós medisse o tamanho da consequência do pecado, muitas pessoas não pecariam, dizer, não vou, que vai ser muito alto. Mas vamos lá, Acasias segue os passos de seus pais. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram os sábios conselhos de Salomão. Qual foi o conselho de Salomão? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3.
Queria ver todo mundo falando junto. 1, 2, 3. Este era o conselho de Salomão. E com certeza Acabe não passou para o seu filho. Ele não instruiu o seu filho no caminho. Ele não ensinou o caminho certo para o seu filho. E seu filho realmente teve um final muito triste por não ter aprendido com esse andar no caminho do Senhor. Em várias passagens na Bíblia, principalmente em Reis, existe essa palavra e esse texto, dizendo assim: e o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quem me pode falar alguma coisa? Como que é isso? O que é fazer mal aos olhos do Senhor? Fala aí, quem que pode falar? Olha lá, ó. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, e no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão. Então assim, como que é isso? O que é fazer mal aos olhos do Senhor? Quem pode me falar alguma coisa? As irmãs, não participou ainda, né? Eu gosto quando as irmãs participam. Quem que vai falar alguma coisa aí? O que é fazer mal aos olhos do Senhor? Nós vamos ver aqui, ó. Ao contrário, também existe. Manassés fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Mas ao contrário, vemos que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu queria que alguém falasse essas duas diferenças. Fazer mal aos olhos do Senhor, de forma que Deus não se agradava e tratou com justo juiz. E fulano fez mal aos olhos do Senhor, e Deus tratou ele severamente. E também do outro lado tem alguém que andou reto no caminho do Senhor. Eu queria ouvir alguma das irmãs que pode dar uma sugestão a esse respeito. O que é fazer mal? Está aí o nosso amado. Glória a Deus. Pastor Ezequias, paz do Senhor. Deus abençoe, irmão. Nesse caso aqui, são 2 sentidos. Tanto como um transgressor, um pecador, desobediente a Deus, e quanto fez mal ao Senhor, o segundo sentido é idolatria. Tá certo? Então aí um caminho de pecado, mas sobretudo de idólatra. E com relação ao outro, andava no caminho do Senhor Deus e negava a idolatria. Então é o contrário. É isso aí. Muito bem. Alguém mais? As irmãs querem falar alguma coisa? As irmãs? Ainda fazendo coro aqui com o nosso irmão Figueiredo, e aí complementando ainda sobre o exemplo, né? Nós vimos o versículo anterior falando sobre o exemplo de instruir a criança, o menino, no caminho que deve andar. E no caso de Acasias, por mais que o seu pai e a sua mãe, especialmente sua mãe, que era Jezabel, né, já era filha de um sacerdote e era sacerdotisa também, ela era idólatra, ela instituiu a idolatria. E ele andou pelo mesmo caminho da idolatria. E diante disso, ele aprendeu a odiar. Ele via o profeta, o Elias, como inimigo, a igreja como inimigo, Deus como inimigo, né? Porque havia matado os profetas, né? Elias havia, naquele desafio de fogo, no Monte Carmelo, matou. Então, quando o exemplo, muitas vezes, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Nós somos crentes, amamos a nossa família da igreja, mas se eu aqui na igreja, a minha ação, a minha atitude é como uma ovelha, né? Como um servo de Deus. Mas em casa, no trabalho, não sei, em casa, os meus filhos vê o oposto, me vê um homem totalmente oposto do que eu sou aqui. Qual que é o exemplo que eu estou passando para eles? Então, o exemplo é que fala mais alto, né?
Então, a aplicação pessoal aqui, nesse caso, Acasias, ele viu nos pais dele, e ele fez pior ainda, né? Então, por isso ele teve esse coração duro, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus, de reconciliar ali, de reconhecer Elias como o homem de Deus, mas ele em nenhum momento fez isso, ele morreu sem salvação, né? Por que que muitas vezes o exemplo fala mais alto? É justamente aqui, irmãos, tá? A palavra de Deus, nós estamos na escola bíblica dominical, né, Figueiredo? Então, o exemplo. Aí muitas vezes a gente questiona, onde é que eu errei? Por que que eu fiz? Aí a gente começa a olhar para trás. Será que eu eu criei na igreja, mas em algum momento será que eu não vacilei, não consegui? Então, não estou aqui, irmãos, de forma nenhuma, com muito temor, não estou lançando nada, só numa escola dominical refletindo. Escola dominical é para a gente refletir sobre esses temas, né? Exemplo, Acasias, né? Tá? Deus abençoe. Glória a Deus. Aldemir. Eu vejo o seguinte, nós como cristãos, mesmo o povo da época do passado, nós deixamos a desejar. Em que situação? Nós não oramos como se precisa, nós não jejuamos como que se precisa, né? Então, nós ficamos volúvel às situações, às paixões da carne, né? Muitas das vezes, por que você não mede a situação? É porque você deixa a desejar na oração, na consagração, no jejum. Então, é hipocrisia, né? A gente não falar dessa questão. Então, irmãos, aqui, quando nós olhamos, fez o que era mal, tanto do caminho da idolatria, como o nosso professor Figueiredo explicou muito bem, e também do outro lado. Mas a verdade é, esse jovem Acasias, ou esse monarca, ele teve a oportunidade. Por quê? Porque ele conheceu a história, ele viu como foi o final da mãe dele. A mãe dele não teve nem o privilégio de ser enterrada. Ele viu a profecia do profeta se cumprindo, dizendo, olha, ela vai ser comida pelas aves. Entendeu? Ele viu ali. Ele viu o final do seu pai. Ele teve a oportunidade, mas não abraçou. Então nós, irmãos, não fomos chamados para fazer mal aos olhos do Senhor. Nós somos chamados para fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Mas geralmente, como Israel, nós apenas copiamos o que todo mundo está fazendo, em vez de procurar a vontade do Senhor. Como Israel, nós somos chamados para guardar o caminho do Senhor e andarmos nele. Então, irmãos, nós somos chamados para fazer o certo. Nós precisamos nos preocupar e perguntar a nós mesmos, e perguntar a Deus, Deus, eu estou fazendo o certo? Eu estou fazendo a sua vontade? Porque quando Jesus foi ensinar justamente a oração, quando os discípulos chegaram até ele, disse, Senhor, nos ensina a orar. E aí ele começa dizendo assim, ó, tá bom, vocês entram no quarto, fecha a porta e ora assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Deus tem vontade. Deus quer que nós fazemos a sua vontade. E nós fomos chamados para fazer o certo. Por isso que nós não podemos fazer o errado. Por mais que o inimigo tenta o crente a fazer errado, mas nós não podemos fazer errado. Nós somos convidados para fazer o certo. Então, se nós decidirmos na nossa vida, irmão Aníbal, se nós decidirmos a perguntar para Deus, Deus, eu vou fazer isso, é a sua vontade? Senhor, é a sua vontade? Esse casamento é da sua vontade? Esse negócio que eu estou fazendo é a sua vontade? Irmão, nós seríamos diferentes, seríamos crentes diferentes, a nossa vida seria diferente e nós não íamos passar por decepções. Sabe por quê? Porque nós primeiro perguntamos a Deus se era a sua vontade. Imagina como será, irmão, tudo que nós for fazer, nós ter coragem de primeiro dobrar o nosso joelho e Senhor Deus, é da sua vontade?
porque ele fez questão na nossa oração dia após dia que nós deveríamos fazer a vontade do Pai. Ele também demonstrou isso. Ele também demonstrou e chegou um dia naquela oração, quando ele estava lá no Getsêmani, em agonia, quando ele pediu: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Agora, se não for, faça a sua vontade. Então, irmãos, nós somos chamados para fazer o certo. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas Josias fez o que era reto. Então nós somos chamados para fazer o que é reto, para fazer o que é certo. Devemos procurarmos andar da melhor forma diante deste mundo que estamos vivendo. Amém? Mas nós permitimos que as práticas ao nosso redor nos influenciem, em vez de buscarmos a vontade de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais em qualquer outra coisa, fazei tudo o que, irmãos? Fazei tudo para a glória de Deus. Você imaginou, irmão, se tudo que nós decidimos fazer na nossa vida, que seja para a glória de Deus? Tudo que nós decidimos fazer, não, é para a glória de Deus. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. É o nome do Senhor que vai ser exaltado, né? Então vamos aprender, como Josias, fazer o que é reto, bom aos olhos do Senhor. Elias desafia a adoração a Baal e a coragem e intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal, Zebub. O anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que encontrasse com eles e os exortasse com uma dura palavra e disse-lhe: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal, Zebub, Deus de Ecrom? Elias interceptou os enviados do rei e lhe transmitiu uma mensagem que serviria tanto para repreender o rei, porque desejava consultar os Deus morto de Ecrom, quanto o Deus vivo de Israel estava à sua disposição para lhe dizer o que aconteceria. Por certo, o rei morreria. Então ali foi uma demonstração, porque esse rei já estava morto, esse Deus morto já estava lá, ele foi. Então essa ação de Elias foi para mostrar que o Deus de Israel estava vivo e continua vivo até hoje para nos atender o nosso pedido, né? Então, irmãos, a resposta de Elias aos soldados, né? Quando o rei ficou sabendo da profecia, enviou-lhe 3 ocasiões diferentes oficiais de 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Se, pois, sou homem de Deus, já falamos. O período da cegueira espiritual também já falamos, né? Então vamos lá mais à frente. Voltando um pouquinho, irmão, só para lembrar, quando esse rei Acasias perguntou qual é a veste, e ele disse: olha, é assim, assim. Aí nós vemos, irmãos, e os irmãos devem saber, vestes não salva ninguém. Veste não salva ninguém, mas as vestes, ela consegue identificar uma mulher de Deus. As vestes conseguem identificar um homem de Deus. É verdade, porque a veste salva não, as vestes não salva. Só que através das vestes foi possível identificar que quem era aquele homem, que realmente era um homem de Deus. Naquela situação de ter morrido, irmãos, temos ali alguns minutos, os irmãos podem questionar: mas meu Deus, morreu essas pessoas, por quê? Que Deus é esse? Deus revoltado? Não devemos interpretar essas duas demonstrações da ira de Deus como evidência de irritação da parte de Elias, ou como injustiça da parte de Deus. Afinal, o soldado não estava apenas cumprindo o seu dever e obedecendo o seu comandante. Quer dizer, ele não estava lá só indo obedecendo o comandante, só foi lá, vai lá e traz Elias. Não era isso? Esses 2 episódios de julgamento abrasador foram mensagens dramáticas do Senhor, avisando que o rei e a nação deveriam arrepender-se ou provariam o julgamento de Deus. O povo havia se esquecido das lições do Monte Carmelo,
E esses dois julgamentos o lembraram de que o Deus de Israel é fogo consumidor. Então, irmãos, não tenha como um Deus injusto que matou aqueles homens, não. Deus estava mostrando que ele era um Deus justo. Aqueles soldados, eles poderiam ter chegado diferente, e mesmo com a ordem do rei, eles poderiam ter se agido diferente, como agiu o outro que foi poupado da morte. Não é verdade? Pastor Leandro pode dar sugestão. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Irmãos, dentro desse aspecto que o evangelista irmão Ezequias está falando, na verdade a palavra de Deus diz que Deus ele não destrói o justo com o ímpio. Tanto assim que lá quando Deus haveria de destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, em especial em favor de seu sobrinho, e perguntava ao Senhor: destruiria tu o justo com o ímpio? O Senhor disse que não. O que nós podemos extrair, né, desse contexto, desse fato, é que muito provavelmente aqueles homens, embora estivessem cumprindo uma missão, eram homens que estavam distanciados da mesma forma que o rei Acasias estava desviado, distanciado dos caminhos do Senhor. Então a gente pode entender, ou fica subentendida essa situação, porque Deus não destrói o justo com o ímpio. Então é muito provável que esse era o fato no momento. E só finalizando, quando Elias diz: se eu sou homem de Deus, é porque havia um questionamento. Homem de Deus desce, ou seja, eles foram para buscar Elias, para prender Elias. Então ele disse: eu sou homem de Deus, no sentido assim, confirmando que de fato ele era homem de Deus, e por isso o milagre aconteceu. Deus operou aquele milagre. Amém, irmão? Glória a Deus. O rei Acasias era um homem orgulhoso, que sacrificou os 2 capitães e 100 homens numa tentativa inútil de evitar a própria morte. Não se tratava de homens inocentes, vítima dos caprichos do seu rei, mas sim de homens culpados, dispostos a fazer aquilo que o rei ordenava. Se tivesse assumido a atitude do 3º capitão, também não teria sido mortos. Então, irmãos, esta é a verdade. Se eles tivessem agido daquela forma, teria suas vidas poupadas. Mas aqui nós vemos que não morreu nenhum inocente ali, porque eles poderiam ter investido e poupado a sua vida como poupou o 3º capitão. O ministério de fogo. Em 3 episódios, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo, como os profetas de Baal. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó ainda lambeu. Isso falando do ministério de quem? De Elias, né? Falando do ministério, como que foi o seu ministério, a forma que Deus agiu através dele, né? No Monte Horebe, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, e depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, irmãos, Elias, nós vamos ver que Elias sempre esteve diante de alguma situação. A simplicidade desse homem, que morava naquela pequena cidade por nome de Tisbé, diz que era tão pequena que nem mesmo no mapa se constava, mas era, né, nas montanhas de Gileade. Mas foi lá que Deus achou aquele homem com o coração limpo, com vontade de fazer a vontade dele, e sempre usou de uma forma extrema, entendendo? A vez que ele foi falar com Acabe, a forma que ele chegou, irmãos, não era qualquer pessoa que conseguia falar com o rei, não. Para falar com o rei precisava ter, se era vestes reais, alguma coisa, não era qualquer um que chegava. Mas ele chegou com toda a autoridade nessa ocasião e disse: eu vim trazer uma mensagem de Deus. Então nós vemos o lindo ministério de Elias. E o importante, que Deus sempre esteve com ele, sempre esteve dele. Quando ele estava lá na caverna, veja como Deus sempre esteve ao lado desse homem que tinha um ministério de fogo. Se você observar, viu, Moisés, a Bíblia vai dizer assim, ó, o que fazes aqui, Elias? Se o irmão Arnaldo estiver, se eu for falar com o irmão Arnaldo, ô irmão Arnaldo,
que o senhor está fazendo aí? Isso é porque eu estou aqui e o irmão Arnaldo está lá. Então eu estou dizendo: ô irmã Seni, o que a senhora está fazendo aí? Porque nós estamos distantes um do outro. E se você olhar na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim: o que fazes aqui, Elias? Isso nós podemos aprender que Deus estava lá dentro com ele, naquela caverna, que ele pensava que estava sozinho, querendo até desistir da vida, com a depressão, aparentemente, que até, não, Deus tira a minha própria vida, ali, pensando sozinho. Aí de repente a voz sua: o que fazes aqui, Elias? Isso nós aprendemos que Deus estava com ele naquela caverna. Então isso, irmãos, esse ministério brilhante que ele esteve, é porque Deus sempre esteve com ele, diante daquela situação, Deus sempre esteve ao seu lado, amém? Desses dois tópicos, alguém quer falar alguma coisa, quer dar sugestão? As irmãs, não ouvi as irmãs hoje, o que está acontecendo com as irmãs, hein, pai? Irmã Sinaide, se ela não falou nada, irmã Sinaide, fala alguma coisa aí, dá um glória a Deus. Então lá, o terceiro: a doença de Acasias e a sua morte, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei: da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Acasias estava acamado quando Elias o confrontou pela segunda vez e anunciou que morreria. Quantas vezes o Senhor precisa repetir a sua mensagem a um pecador perverso? Já tinha falado. E agora Elias vai lá na presença dele e fala as mesmas palavras. E o mais importante, irmãos, Elias não tremeu na base. Assim como ele encontrou os soldados, encontrou as pessoas e falou, o emissário que estava indo, olha, vai lá e diz que ele não vai morrer, que ele não vai levantar daquela cama. Quando ele chegou diante da presença do rei, ele disse as mesmas palavras. Ele não mudou, ele disse as mesmas coisas. Então assim, irmãos, quando Deus manda, se você é um profeta de Deus, uma profeta de Deus, se Deus mandar, fale aquilo, fale o que for necessário, fale aquilo que o Senhor ordena, mas mas quem que eu falo? Não, é para falar com um coronel, não, para ele eu não vou falar não, para falar com alguém, esse eu não vou falar, não, irmão, se Deus mandou você falar, fale, porque Deus vai responsabilizar pelo que Ele está mandando. Quantas vezes o Senhor precisa repetir a sua mensagem a um pecador perverso? O rei deixaria este mundo com as palavras: sem falta morrerás, ainda soando em seus ouvidos, e mesmo assim recusou-se a obedecer a palavra do Senhor. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Irmãos, ele foi para um caminho errado, de procurar um outro Deus. E nós também, muitas das vezes, irmãos, as pessoas procuram caminho errado para obter uma resposta da parte de Deus. Quantas pessoas às vezes sabem aonde buscar a resposta, sabe aonde buscar, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas às vezes sai atrás de profeta aqui, de profeta ali, e aí um profeta já fala, não, está ali. Quantos eu já observei, já vi situações, casamentos sendo desfeito por causa de pessoas ir buscar orientação aonde não deveria buscar conselho aonde não deveria buscar, fazendo a mesma atitude de Acasias. Acasias poderia ter buscado a resposta no Deus verdadeiro, mas ele foi buscar, em outro. Então, quantas vezes nós vemos no nosso meio, irmão Arnaldo? Quantas vezes nós vemos pessoas buscando, irmãos? Agora parece que deu uma acalmada, mas houve uns tempos, entendeu? Aqui em Cuiabá, meu Deus, mas tinha tanto profeta, cada esquina, cada casa batia. Tinha um rapaz que era meu amigo, um advogado, até faleceu ele lá em Cássio. Ele saía de Cássio só para ir atrás, ouvir uma profeta, irmão, e era fila, entendeu? Todo mundo saía com a palavra, não ficava ao Deus, entendeu? Então, e às vezes, irmãos, é complicado. Já vi complicação nessa situação, pessoa sair, quer dizer, em vez de vir buscar uma palavra de Deus, saber, não, vou no endereço certo. Às vezes a pessoa é usada por Deus, Deus usa, mas
A Bíblia diz que nos dá o direito de nós observar. Você está entendendo? Dá para nós observar as pessoas. Geralmente esses profetas, você não vê profeta em escola dominical, muito pouco. Os irmãos vê pessoas que, profeta aqui, não vê na escola. Jovens pregadores que pregam assim, mas não vê no culto de ensino, não vê na escola. E a Bíblia não, o pastor Tiago sempre dizia uma coisa: aquele que não tem a humildade de sentar para aprender, não pode o quê? Ter a honra para ensinar. Então, irmãos, nós temos tido aí a preocupação muito grande com jovens pregadores, que às vezes passa batido e não estão vindo na escola dominical, não estão vindo no culto de ensino, e às vezes, né? Mas amém, vamos finalizar. É 15 para as 9, para as 10, para... Rosa aqui. Meu amado, pois não, pastor Mizel. Rápido aqui, pastor. Paz do Senhor para todos os irmãos aqui presentes. Aproveitando ali, como diz os antigos, né, o gancho, aproveitando o gancho ali. Isso a gente tem observado aqui dentro da nossa casa, Sinop. E eu poderia ser até tido como suspeito falar isso, porque eu sou pastor. As pessoas, o irmão acabou de falar ali, as pessoas que parece que mais têm ênfase na igreja, assim, mais quisitado ou requisitado, não sei qual a palavra correta, para ter oportunidades para pregar, principalmente aos domingos aqui. Eu estou falando aqui, não estou falando de outras igrejas fora, não, aqui. Essas pessoas, irmãos Ezequias, nós não as vimos aqui na escola dominical. Eu estou falando de pregadores que estão se destacando. Essas pessoas não vêm, como nós estamos aqui humildemente sentados para ouvir uma exposição da revista Escola Dominical, como nós estamos ouvindo. E também essas pessoas, nós não as vimos elas nos cultos de terça-feira, que é culto de ensino. Nós não temos visto essas pessoas aqui. Eu queria uma explicação. Por que essas pessoas, nosso pastor está aqui, eu sei que ele está aqui. Eu gostaria de ter uma explicação por que essas pessoas que não vêm nos cultos de ensino, não vêm em escola dominical, e têm oportunidade mais que aquelas que estão vindo nos cultos de terça-feira, que estão assiduamente aqui, e não têm a oportunidade. Eu não estou fazendo desabafo que eu não tenho oportunidade, não, porque eu estou na igreja há 60 anos, nasci no fundo da Assembleia de Deus, certo? Então a gente está acompanhando isso daí. A gente tem prazer que os jovens pregadores se destacam e realmente sejam usados por Deus. Eu tenho sim vontade de vê-los crescendo aí no ministério da palavra. Mas por que não vem para a escola dominical e culto de ensino? Então eu deixo aqui aí os irmãos pensem e tire cada um suas conclusões. Amém, irmãos? Como a hora passou, falta 3 minutos ali, né? Passa rápido, né, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho ainda o sorteio para os irmãos participantes aqui, então vou usar esses 3 minutos, 2 minutos, irmão, 3 minutos nós faz ali, né? E já devolvo a direção ao nosso pastor, ao nosso dirigente, amém? Vamos ver ali, pode ser rapidinho? Nós vamos fazer, irmãos, esse sorteio dos irmãos. Eu sempre tenho procurado trazer aqui para os irmãos. Deixa eu soltar aqui. É uma lembrancinha dos irmãos participantes. Nós vamos bem rapidinho aqui, porque eu tenho só 2 minutos ali. Eu já agradeço a presença de todos os irmãos que estamos felizes, irmão. A escola está uma benção, né? Glória a Deus. Então vamos lá rapidinho já para nós. 53, quem pegou 53? Vem já pegar seu brinde aqui. 53, olha os números aí. Quem não pegou o número ainda? O sonoplasta, pegaram o número, sonoplasta? A outra moça, ela também. Não veio não? 53, não pegou? 47. O 47.
É a irmã, né? Aqui, eu acho que é um brusa. É homem? Né? Se for homem, tem pai meia, então. Não, 15, é os 15 mesmo. Pode pegar o 15. Ó, tem brusa, tem. Pode escolher o que só quiser aí. 13, irmãos, vamos rapidinho. Número 13. Vem aí o 13. Olha a mansinagem, que benção, hein? Olha. O 13? Pode escolher aí, meu amado. Ó, tem camiseta, tem coisa, escolhe aí. Amém? Vamos lá rapidinho. 20 quanto? 26? 26. 26, está aí? 55. Ó, aí, que maravilha. É para homem? É mulher, né? Então tá aí. Pode ter para mulher e para homem. Glória a Deus. 48. Quem que é o 48? Olha, Demi, tá vendo? Vem na escola e ainda ganha presente. Quem? Então tá. Então leva ele. Muito bem. 54, irmãos. 54, veio? Pode vir rapidinho, vamos falar rápido para nós. 28 também. Outro lá, 23. Acabou? Não. Olha aí, mestre. Aí, ó. Tá vendo? Tá bem? A outra aqui, 11, é 11? Número 11. 23. Ai, meia. 11. Olha aí, rapaz. 44. Tá. Deixa eu achar aqui. Não, gosta só de mulher agora. O que é aqui? Não, foi essa? Não, é mulher. Máscara, pega uma máscara então. Máscara. Isso. Glória a Deus. 29. 29. Viu 29? 49. Pode vir rapidinho, irmão, para nós. Passou 1 minuto já do meu horário. 17. Olha, tá vendo, meu jovem? Eu acho que para homem vai ter a cueca aqui. Fala que eu estou meio sem. 46. Aê, Demir. 57. Demir. Se for para a esposa, o sinal é daqui, pode escolher. 29. O máscara ou a mulher agora é o máscara, pode escolher. Quiser levar um presente. 42, irmãos, está acabando já, rapidinho. 42. Quem que é o outro? Olha aí, meu jovem. Esse jovem tem sido o companheiro das orações aí, ó. Toda manhã ele está aí com nós. Ele e a esposa, buscando a presença do Senhor. 10. O 10 veio. Olha, papai. Falou. 52. Pode escolher uma máscara aqui para a mulher. Quiser levar a mulher ou não? Ou quiser levar a mulher, pode escolher. 39, irmãos. 39. Aqui, ô jovem. Fala outro nome. 56. O pastor está chamando o senhor lá. O pastor está chamando o senhor lá. 56. 30. Quem que é o 30? Pode vir. 56, o 30. 18, irmãos. Quem quer 18 pode vir. Olha, irmã Elisete, né? Zinete. Maravilha. Ó, tem esse daqui, show. Amém. Pode escolher. 51, irmãos. Bem rapidinho, pode vir. 51. 50. É isso, né? 50. 50. 43. Olha lá. 33.
Pode vir, tem mais 6 máscaras ainda aqui, mais 3 peças para mulher. 45. Olha aí, rapaz. Pastor, tem a máscara e tem para a esposa. Aqui, então isso daqui. 33, tem show. Não, vai da saia e tem máscara. E tem isso aqui. Tem tá. Hã? Não, isso daqui é para usar debaixo da saia. Tem mais, para um é mais máscara agora. Faz aí, é para a esposa, tá bem. Então tá beleza, é para a esposa. 32, irmão, tem mais 5 máscaras aqui, rapidinho, vamos acabar. 24. Olha, irmã. Glória a Deus. Uai, tá de sorte, né, pai? Toda escola tá ganhando, que benção. 14. Tem máscara para criança, acabou, né? Máscara para criança e para mulher. Acho que é daqui, né? Para menino, homem. Esse aqui é adulto, Tá bem? 21. Só tem mais 4. Mais 5. A senhora pega. 16. Pode escolher a máscara aí. Olha, irmã. Aí. Tem mais. Você é outra? 21. Tá aí, qual que é? Pode escolher. Só mais 2 agora. 38. 38. 38 aí? 20. Tem só mais 2. Aí, Moiori, valeu a pena esperar, hein? Só tem mais um. 19. Olha lá, irmã Marta. Glória a Deus, irmã Marta. Irmãos, eu quero agradecer de todo o coração por esta oportunidade. E agradecer aos irmãos mesmo pela presença de cada um. Ao pastor Leandro pela oportunidade, ao nosso pastor presidente por essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando essa lição. Que Deus abençoe. Passei 5 minutos, o pastor me perdoa, mas que Deus continue abençoando. Irmãos, vamos ajudar a nossa escola. Venha, traga mais um. Atrasa um pouquinho? Glória a Deus. Então, amém. Deus abençoe grandemente a cada irmão. Continue ajudando a nossa escola. Amém. Deus abençoe, pastor Leandro. Devolva a direção. Glória a Deus. Que bênção, né? Já estamos passando já a oportunidade para a nossa secretária, vai estar fazendo o relatório, né? Da nossa escola bíblica dominical. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Relatório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus sede, do dia 1 de agosto de 2021. Classe Estrelinha de Jesus. Amém. Matriculados 13, ausentes 11, presente 2, visitante 1. Total de presentes 3. Ofertas R$1,75, 15% de presença. Classe Joias de Cristo.
Amém. Matriculados 27, ausentes 22, presentes 5, visitante 1, total de presentes 6, Bíblia 6, revista 5. Ofertas R$ 3,75, 18% de presença. Classe Coluna de Betel. Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Amém. Matriculados 37, ausentes 29, presentes 8. Visitante 2, total de presentes 10. Bíblia 6, revista 5. Ofertas R$ 7,45, 22% de presença. Classe Sara Abraão Discipulado. 242, irmãos. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Classe Sara, matriculadas 55, ausentes 36, presentes 19, visitante 1, total 20. Bíblia 14, revista 7. Ofertas R$ 12,00, 34% de presença. Classe Abraão, matriculados 81, ausentes 56, presentes 25, visitante 1, total de presentes 26. Bíblia 22, revista 16. Ofertas R$ 63,50, 31% de presença. Discipulados, matriculados 7, ausentes 4, presentes 3. Visitantes não houve, total de presentes 3. Bíblia 3, revista 2. Ofertas R$ 5,00, 43% de presença. Classe Mensageiros da Fé, matriculados 22, ausentes 17, presentes 5, visitante não houve, total de presentes 5. Bíblia 4, revista 2, ofertas R$ 2,80, 23% de presença. Classificação de ofertas, jovens e adultos. Primeiro lugar, Abraão. Segundo, Sara. Terceiro, Coluna de Betel. Crianças e adolescentes. Primeiro lugar, Joias de Cristo. Segundo, Mensageiros da Fé. Terceiro, Estrelinha de Jesus. Classificação de presença. Jovens e adultos. Primeiro lugar, Discipulado. Segundo, Sara.
Terceiro, Abraão. Crianças e adolescentes. Primeiro lugar, Mensageiros da Fé. Segundo, Joias de Cristo. Terceiro, Estrelinha de Jesus. Total geral do relatório. Matriculados 242, ausentes 175, presentes 67, visitantes 6, total de presentes 73. Bíblia 55, revista 37. Ofertas R$ 96,25, 28% de presença. A igreja aprova o relatório? Também está aprovado. Quero louvar a Deus pela presença de todos os alunos, professores, que Deus continue os abençoando, amém? Glória a Deus. Eu quero aqui devolver a direção, pastor Leandro Wallendorf, ele vai estar dando prosseguimento, amém?